Noite, amigos. Aqui é Isabel Psicóloga para mais outro vídeo de todos os meus aplicativos. Hoje falando novamente sobre narcisistas, né? Aqui tem muita pessoa que acha que conhece como é que é um narcisista, né? A gente, se for falar pela questão do mito grego, o Narciso só achava bonito aquilo que refletia no espelho. Então, a partir daí, a gente pode ter uma noção filosófica daquilo que o narcisista é. Ele só acha bonito as condutas que ele tem. Ele não tem sentimento de inferioridade, apesar do autoestima dele ser desse tamanho. Preste bem atenção, tá? Ele convence as pessoas ao redor que ele é maravilhoso e ele simplesmente calcula, ele mais ou menos arquiteta a presa que ele vai ter. E a presa é o suprimento que ele tem durante alguns anos da vida, quando essa presa não consegue sair. Tem relações com narcisistas hoje em dia que demoram muito pouco, graças a Deus. 1 ano, 2 anos, 5 no máximo. Mas antigamente eram 10, 20, 30, até 40, 50 anos. E ninguém sabia que eram narcisistas, tá? Todo mundo achava que eram pessoas comuns, normal, com alguma disfuncionalidade ou jeito de ser. Mas o narcisismo não é patologia. É personalidade, é jeito de ser. E quem se acha, quem acha que ele está inferior, muito pelo contrário, ele acha superior a tudo. Ele acha que ele tem toda a razão do mundo. Quem vai contra ele está fora, ele não está a nível dele. Então, ele precisa de gente que tenha suprimento, que é alguém que alimente esse ego, que é desse tamanho, tá? E as pessoas imaginam narcisistas e eles convencem, outra coisa, característica que eu quero que vocês entendam. Levei 4 anos estudando com a doutora Carol, que é especialista em narcisistas, né, uma psicóloga maravilhosa. Levei 4 anos estudando sobre isso, porque eu sofri na própria pele, não foi fácil. E eu falo para vocês, ele convence, tira a sua rede de apoio. E ele tem violências dentro de casa que ninguém vê. Ninguém vê, só o cônjuge vê, tá? E às vezes o filho ou a filha ou o parente que está convivendo bem perto escuta alguma coisa, mas vê muito. E tem outra coisa, ele distorce aquilo que ele faz com o cônjuge para falar que a verdade é só dele, que ele tem razão, ele é o certo. E se você contradizê-lo, você vai entrar em conflito. Aí a gente vai reviver o que a gente chama-se de reação reativa da vítima. A vítima tem uma reação reativa. Ele instiga tanto a vítima, instiga tanto para ela ter uma resposta, porque ele sente prazer com a resposta, o ódio que insemina, a ira que insemina nela, porque ela responde de maneira reativa. Chama ela de louca, leva no psiquiatra. Tem gente que convence, juro para você que tem gente que convence. E eles nunca vão se tratar. Quando vão se tratar, eles normalmente culpam o outro. É sempre o outro culpado. Nunca si próprio. Ele nunca faz um pedido de perdão. Jamais. Porque ele é incapaz de cometer erros. Ele é maravilhoso. Ele é exatamente a pessoa, a própria bondade em pessoa. É justamente tudo o contrário daquilo que ele é. Ele tem inveja da parceira e do cônjuge. Narcisistas costumam ser mais homens do que mulheres. A faixa é de 87% para o restante de mulheres. Então existe muito mais narcisistas homens em relacionamento abusivos do que mulheres. Não que não existam, mas existem muito mais homens. Continuando estudando, eu fiz esse estudo justamente para poder ajudar muitas mulheres e eu acho que eu tenho conseguido tirar elas dessa situação. Porque enquanto elas estão dentro da ilha, nem elas conseguem ver saída. Elas entram num círculo vicioso, eles chamam parentes para conversar, falando, olha a sua irmã, olha o seu irmão, olha, vou conversar com o teu irmão, porque teu irmão te odeia, tua irmã te odeia, tua mãe detesta você. Então ele vai minando a autoestima dessa parceira, desse cônjuge, e ela vai acreditando, porque ela já também tem feridas da infância, aquilo lá vai suprindo. Costuma ser uma pessoa que tem compreensão, que tem caridade, é uma pessoa que tem empatia por outras pessoas, é uma pessoa que trabalha com empatia, é uma pessoa que está o tempo inteiro tentando ajudar no máximo que pode. Não julguem uma mulher que sofreu com narcisistas, vocês não têm noção da sequela que pode trazer para essa pessoa. Até doenças graves como câncer. Câncer
doenças autoimunes, tá? Traumas que ficam, dependendo do tempo que a pessoa ficou exposta a essa relação, sendo 10, 20, 30, imagina 40 anos, 30 e 40 anos. Aquele trauma vai estimular gatilhos a vida inteira dentro dessa pessoa e ela tem que ficar se vigiando para não entrar numa outra relação assim. Por isso é necessário fazer psicoterapia, para entender que para a gente se sanar desses narcisistas, porque a gente sangra em meio a tubarões, porque a pessoa sangra, está ferida. Se você entra numa relação logo em seguida, quando você acaba uma relação com o narcisista, você vai estar sangrando sim. É necessário dar um tempo, um espaço, vivenciar o luto para entender por que essa pessoa, você sair dessa ilha que você estava para entender todo o planejamento que essa pessoa faz. São pessoas extremamente manipuladoras, costumam ser CEOs, diretores de empresas, tem grandes empresas dirigindo, é maravilhoso com os outros, mas quando chega perto da cônjuge, ele fala, sua irmã não presta, sua irmã não presta, seu primo não presta, sua mãe não presta, seu pai não presta, ninguém presta na sua família, não tem ninguém de bom. E a pessoa escuta e fica pensando, não vou arrumar uma briga, não vou arrumar para que eu vou uma outra contenda, para que eu vou fazer isso, eu vou manter a calma. Às vezes a pessoa também tem filhos com narcisista, quando é 1, 2, 3, aí fica difícil de se desvincular. E ele começa a tirar essa rede de apoio, chamando os irmãos, levando os irmãos para o psiquiatra, falando que ela tem problemas, paga, porque, gente, pagam psiquiatras, por incrível que pareça, tem gente que aceita, e psicólogos, tá? Eu acho isso uma falta de ética total, para dar medicamento até por e-mail, nem sequer vendo a paciente. Eu tenho relatos, gente, e vivenciei também isso na minha própria pele, relatos de que manda por e-mail. Ele quer, me manda a receita dela por e-mail, ela está com a depressão altíssima. A pessoa não tem nada. E assim fala para você, engole o comprimido que eu quero ver, abre sua boca. É de uma violência que vocês não têm noção. Quem conviveu sabe como é difícil, como é traumático, como é possível que existam esses tipos de pessoa. Porque narcisista não é patologia. É maneira de ser. Narcisistas podem ser psicopatas e nem todos os psicopatas podem ser narcisistas. Mas na grande maioria os psicopatas são narcisistas. Por isso que eu falo para vocês, não é patologia, é jeito de ser, é ausência de caráter. Por quê? A gente tem estudos recentemente, que tem tratamento para narcisista? Eu acredito que não, porque eles não aceitam tratamento nenhum. Eles são super dotados, eles são extremamente inteligentes, eles não cometem erros, eles não cometem nada. E tem mais, tá? Eles eles têm relacionamentos extraconjugais desde o começo da relação. E só quem sabe é a cônjuge. Aí você vai falar, você tá louca, você tá vendo coisas. Então, ele torna aquela mulher achando que ela tá vendo coisas. Gente, é tão terrorífico que, se contar mesmo, vocês têm que estudar muito a partir da personalidade do indivíduo, do começo da personalidade do indivíduo, tão doentio que chega a ser. Como ele adoece essas vítimas. E essas vítimas sofrem durante muitos anos. Eu tenho vítimas de 30 e 40 anos que ainda não conseguiram realmente se desvincular, porque ficaram financeiramente equipadas a eles, e aquilo lá é um sofrimento para eles, porque elas são obrigadas a ligar para falar sobre a questão financeira, não tem mais emprego, é um apagão na carreira de 30 anos, na carreira de 20 anos, ele fala assim, eu não vou pagar mais para você, você vai ter que se virar, e elas ficam naquela agonia, porque elas abriram mão de muitas coisas na vida para fazer essa pessoa crescer. Elas não imaginaram, nunca imaginavam que essa pessoa ia apunhalar tanto pelas costas. Mas quando você vai ver a história de vida pregressa de cada mulher que se relacionou com um narcisista, vocês cairiam para trás. É pior que filme de terror. Sabe, Psicose 1, 2, 3? É fichinha. É fichinha, gente. As pessoas não padecem por mimimi, elas caem realmente doentes fisicamente, com câncer, vários tipos de câncer, e
quedas no sistema imunológico que fazem aparecer doenças autoimunes muito graves. Até a gente está associando a fibromialgia, né, a dor da alma, também associada a transtornos com vítimas de narcisistas, né? Então existe muita coisa de ordem física que está associada com eles. Então não é qualquer diagnóstico que você pode fazer aí de narcisista achando que ele é. São muitas vezes confundidos com histriônicos, como eu já expliquei no outro vídeo, com borderline, porque o borderline ele é mais sensível, ele é mais emotivo, o histriônico também é. Então digamos, são alvos fáceis. Mas também são alvos fáceis das pessoas que têm bom coração, as pessoas que querem ajudar, as pessoas que querem uma família, as pessoas que sonham com um projeto de vida e eles querem destruir porque nunca tiveram, nem nunca vão ter. Eles não conseguem reatar nenhum tipo de relacionamento. Eles são viciados em pornografia, outra coisa, tá? E em relacionamentos, por quê? Porque eles precisam de suprimento, de gente que fale como você é garanhão, como você é maravilhoso, como você é machão, como você é ótimo. É isso que eles precisam. E eles dão o melhor para os outros, enquanto dentro de casa eles deixam amínguas. Eu quero que vocês entendam isso. Financeiramente ele destrói a parceira. E também, se a parceira não ficar atrás de um bom advogado para conseguir ajudar os seus filhos também ficariam sem nada. Porque narcisistas não amam seus filhos. Eles têm eles como troféus, como coisas, e normalmente postam fotos para se aparecer com eles. Quando é com eles é muito difícil, tá? Hoje temos as redes sociais, mas antigamente a gente sabia de narcisistas porque tem outros estudos atrás, né, da época dos nossos avós, que ninguém falava, mas todo mundo falava da personalidade difícil do seu avô, do seu bisavô. Então eram pessoas que eram manipuladoras e as mulheres antigamente era muito mais fácil de cair nessas redes, né? Era um alvo fácil porque elas tinham que ser submissas, então ficava mais ou menos tudo o que ele queria. Hoje em dia tem um narcisista emergente, ele quer que a mulher continue submissa numa situação em que desagrada a ela. Não é fácil lidar com esse tipo de gente. Não é fácil. E não é qualquer psicólogo que faz esse diagnóstico. Tem que fazer um curso de especialização. Não é à toa, gente. Não é qualquer post de TikTok, de Instagram que vai definir o diagnóstico diferencial do narcisista. Existe uma história de vida pregressa daquela paciente e ele inventa tanta mentira sobre ela que ela se convence que talvez ela esteja fazendo coisas erradas. Para a pessoa se convencer, mesmo não fazendo, olha a gravidade da situação. Porque a manipulação é a primeira característica dele. Por isso que eles são grandes chefes de empresas. Porque eles conseguem manipular todo mundo. Só que de uma maneira sutil, agradável, doce. Com todo mundo é doce. Mas quando é para falar da família dela, ele fala mal para ela. Depois ele fala assim, fala para o seu tio, fala para o seu irmão, que o filho não presta, que a filha não presta. Ele faz isso. Então a pessoa fala assim, meu Deus, como é que eu vou falar? Eu estou dizendo para você falar agora. Se você não falar, o negócio vai ficar feio. Eles ameaçam. Eles ameaçam divórcio a vida inteira. Como se fosse isso, você tivesse que mendigar afeto. Olha como a mulher que entra numa relação dessa, ela está codependente emocionalmente. Entendam que isso fragiliza muito as mulheres e que ainda existem muitos homens fazendo a mesma coisa. Hoje em dia, elas não aceitam mais, não. O que está acontecendo com as mulheres? Feminicídio. Eles matam, tá? Se não é eles mandam alguém matar, tá? Porque muitos deles são psicopatas. Ainda tem uma tese que está associada muito à psicopatia e não é fácil de detectar. Não é como vocês imaginam, tá? Fazer um diagnóstico diferencial de narcisista só com muito estudo. E olha que eu conheço gente muito legal que eu sigo aqui no Instagram, que cada vez que elas fazem uma palestra ou elas fazem uma live, me surpreendem. O narcisista é um ser humano extremamente perverso. Se você está sofrendo ou se diagnosticou com alguma dessas partes, vem comigo para o grupo de terapia. Eu tenho um grupo de terapia excelente que é feito no Zoom com várias mulheres. Mas se você quiser também online, de todo o Brasil ou da América Latina, que habla em espanhol também, eu faço terapia para vocês. A um preço bem mais acessível, sabe, para ajudar essas mulheres. Porque é muito difícil passar pelo que elas passam.
O trauma é muito grande, às vezes é até impossível de sair, mas a gente tenta até o máximo que a gente pode. Como profissional de saúde, a gente tem que tentar até o último minuto de esperança. Beijo, fique com Deus.